Juliana Paz agitou as redes sociais nos últimos dias, foi chamada de bolsominion por uns, esquerdopata por outros, digamos, um cancelamento duplo. Eu quero trazer alguns pontos e refletir com vocês. Não adianta a gente ficar xingando, esbravejando e lacrando na internet, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Então eu quero aqui, antes de tudo, trazer o que aconteceu, explicar e tentar tirar algumas lições deste episódio, porque senão a gente vai continuar empurrando qualquer pessoa que se recusa a aceitar essa polarização para candidatos que eventualmente abracem e acolhem bem esses que neste momento estão simplesmente decepcionados com Bolsonaro, mas que também não querem a volta do ex-presidente Lula. Vamos entender o que aconteceu, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe o like se você gostar do vídeo. São coisas simples, mas extremamente importantes para o nosso trabalho aqui no Politizando. Bom, o que aconteceu? A gente teve nessa semana que se encerra o depoimento da Anísia Yamaguchi, aquela médica defensora da cloroquina, uma negacionista da ciência. Olha, o que aquela senhora tem feito é extremamente lamentável sob vários aspectos. Como o Omar Aziz disse, e ele foi muito feliz na sua colocação, a Anísia tem uma fala calma, suave, e isso acaba convencendo as pessoas. Então aquilo que é uma virtude da Anísia, essa fala ponderada, amável, se torna um vício, porque é a partir dessa virtude é que ela consegue colocar na cabeça das pessoas um pensamento negacionista que é perigoso, na verdade pode ser criminoso. E aí a Anísia Yamaguchi, na CPI da pandemia, foi duramente criticada. E eu digo que de maneira correta. E o que acontece? A Juliana, assim como muita gente, mesmo fora do bolsonarismo, entendeu que ali estava acontecendo uma intimidação pelo fato dela ser mulher. E a Juliana foi e protestou dizendo: show de horror e boçalidades na CPI da Covid. Certa ou errada, olha, isso aqui é importante, ela não está defendendo a Anísia. Certa ou errada, não importa. Intimidação, coação, fala interrompida, mulher merece respeito em qualquer situação. Então aqui ela sai em defesa, me parece, não é do que a Anísia defendia na CPI, que é um negacionismo. A Juliana saiu em defesa do que ela considera ter sido ali desrespeitado pelos companheiros de CPI ao coagirem ou intimidarem a Anísia. O que eu discordo, Juliana, não aconteceu. Não é pelo fato dela ser mulher, é pelo fato dela ser negacionista, porque no dia seguinte nós tivemos uma outra mulher participando e que deu um show na CPI. E que não foi, como diz aqui alguns, constrangidas pelo fato de ser mulher, não. Ali a questão é negacionismo. E negacionismo você não pode simplesmente dar espaço, deixá-lo falar e não ser contraditado com os fatos, com a verdade, como a doutora Anísia foi lá na CPI. Então aqui eu discordo da Juliana, mas faz parte, ela pensa assim e sigamos em frente. E aí gerou repercussão, e certamente a Juliana foi cobrada por se posicionar em relação a isso e supostamente não se posicionar em relação a outras questões. Porque assim, hoje em dia o pessoal pensa, se você se posicionou sobre isso, você tem que se posicionar sobre tudo. E aí trouxeram um caso da Daniela Lima, que ela depois também se posicionou contra os ataques que Bolsonaro fez a Daniela Lima. Trouxeram um caso recente e gravíssimo da Manuela Dávila, pedindo agora para a Juliana Paz se posicionar em relação a isso. E começaram a cobrar a Juliana em relação a vários assuntos. E ela foi no Instagram e fez um vídeo duro, um desabafo. Eu separei aqui alguns trechos, os principais, só para a gente entender o que aconteceu para gerar todo esse cancelamento dos dois, digamos, polos. Tanto os bolsonaristas ficaram revoltados, assim como aqueles que hoje apoiam o presidente, o ex-presidente Lula. Ela disse: eu não sou bolsominion, como o pessoal adora falar. Quem não me conhece? Tenho críticas severas a esse que nos governa. Por outro lado, não quero que governe o Brasil essa oposição que se insinua para o futuro. Então estou num ambiente onde não me sinto representada por ninguém. Ela chega a dizer que, assim como ela, nós temos várias outras. Ela está errada nisso? Eu não consigo ver erro nesse ponto. Nesse ponto. Eu também não sou bolsonarista. E eu não me sinto representado
caso nós elejamos de novo o ex-presidente Lula. E qual que é o erro nisso? Não pode agora dizer isso? Então esse é um ponto, e tem muita gente, as pesquisas mostram. Só por que ela foi atacada por petistas e bolsonaristas? Porque esses querem a polarização. Porque eles sabem que qualquer candidato que crescer e talvez ultrapassar ali 10, 12, 15%, vai incomodá-los e talvez derrotá-los. Eles sabem disso. Por isso é que para eles a melhor coisa é o quê? Manter o ambiente polarizado. Então você percebe que Bolsonaro ataca aqueles que no seu campo lhe ameaçam. Atacou o Moro, desidratou o Moro. Atacou Dória, vivem atacando o Mandetta, Amoedo, às vezes o próprio Zema. Então quem é desse campo que pode representar uma ameaça ao Bolsonaro, o gabinete do ódio bolsonarista entra batendo forte. Por outro lado, Ciro Gomes, que tenta ocupar um espaço que supostamente é do Lula, junto ali à centro-esquerda, e eu não quero aqui tratar das diferenças de programa, porque são gigantescas. Muita gente diz, inclusive, que Lula nem seria tão de esquerda, ou aí já dizem que o Ciro, que é de direita, não quer entrar nesse ponto agora. Mas supondo que eles fazem parte do mesmo campo, o Lula e os seus... O Lula, na verdade, fica calado, tenta ficar de bem com todo mundo, mas os seus apoiadores batem em quem? Batem no Ciro. Às vezes batem mais no Ciro do que no Bolsonaro ou em outros candidatos. Porque não querem que o Ciro ameace, de certa forma, a hegemonia que o PT tem há tantos anos e que não deixa nascer nenhuma outra força, não é que não deixa, atuam nesse sentido. E ai de quem ouse, criar uma força alternativa, logo já é chamado de que está querendo desunir a esquerda, desunir o campo progressista. Então, para eles, a polarização é excelente. Então, dentro da estratégia deles, atacar a Juliana está até certo. E aí ela vai dizer, estou num lugar de desamparo. Eu te juro que tem milhões de brasileiros comigo nessa situação. E aí teve gente zombando. Se a Juliana Paes está desamparada, imagina o pobre na favela. Meus amigos, ela está falando de desamparo político. Não é de desamparo econômico e nem financeiro. A gente tem que parar com esse negócio de lacrar, achar que lacração vai resolver alguma coisa. Se lacração resolvesse, o Haddad seria eleito no primeiro turno em 2018. E aí ela diz algo que a gente tem que explicar um ponto. Não apoio a extrema-direita. E não apoio delírios comunistas da extrema-esquerda. Como ela havia dito que não é bolsonarista, a gente dá para entender que a extrema-direita encaixa Bolsonaro. E eu concordo. E como ela havia se referido a essa oposição que se insinua para o futuro, e Lula lidera as pesquisas, dá para a gente deduzir que ela esteja falando de delírios comunistas da extrema-esquerda se referindo ao Lula. Aqui ele escorregou. E eu discordo sem a necessidade de xingá-la, de atacá-la, de chamá-la de fascista. Porque não existe possibilidade de termos políticos comunistas no poder. Aqueles que defendem o comunista, e existem sim, muitos, eles nem aparecem nas pesquisas praticamente. Tem alas dentro do PT que defendem revolução, dentro do PSOL, dentro de vários partidos. Do PSTU, do PCO, que defendem sim a revolução, mas não tem relevância. Então não existe ameaça comunista no Brasil. E cá entre nós, os governos petistas fizeram a festa dos banqueiros, da elite financeira desse país. Os governos petistas pagaram os maiores juros da história deste país. Então não tem nada de comunismo no PT. Mas como falou isso, aí pronto. Muita gente deslegitima todo o resto do desabafo e pega nisso, para cancelá-la, para deslegitimá-la. Inclusive dizer que todo o resto do que ela disse não presta. E ela continua falando que eu quero respeito, acolhimento, ou seja, tudo o que não aconteceu. Por parte de alguns, é claro que muita gente foi lá no seu Instagram, a classe artística, nós tivemos ali algumas respostas interessantíssimas da Letícia Sabatella. A Patrícia Pilar foi lá e perguntou em relação ao que seria delírios comunistas. Tudo certo, é importante questionar. Então a classe artística saiu em peso em sua defesa e muita gente também, não foi só ataque que ela recebeu, é bom dizer isso. Ela disse que quer um presidente elegante,
nas palavras e tal. Beleza, gente, é o que ela está querendo. Aí citou um ponto de que se diz liberal, quer um governo liberal que respeite as liberdades individuais, máquina enxuta, fim do fundo partidário, STF confiável, saúde de qualidade, citou educação. E muita gente pegou no termo liberal, aqui está falando de liberalismo político, que não tem nada a ver com liberalismo, pelo menos assim, não tem grandes relações com liberalismo econômico, defendido por Paulo Guedes, por Joaquim Levy, ministro da Dilma, por Marcos Lisboa, adorado, né, por parte dos petistas. Não tem. Ah, ela quer uma máquina enxuta e está falando de reduzir o Estado? Não sei, ela não deu detalhes. E se for, né, essa ideia de reduzir Estado mínimo, eu discordo. Eu discordo e não preciso xingá-la. Fim do fundo partidário, isso é uma discussão complexa. Há quem defenda, há quem não defenda. A gente precisa até depois, pode fazer um vídeo mais específico sobre isso, parece que não ficar muito longo. Enfim, ela defende saúde de qualidade, quer educação de qualidade. Eu também defendo. Então é isso, a gente tem que aprender a discordar das pessoas sem a necessidade de xingá-las, de jogá-las para o campo fascista. E ela diz, eu não admito ser colocada em nenhum desses dois polos. Não quero colaborar nessa polarização, nem eu, Juliana. Então, nesse ponto, estamos juntos. E ela diz que não é neutralidade, nem crime, é maturidade. E aí ela foi chamada de neutra, porque aí levantaram a frase de Martin Luther King, que o que me preocupa não é o silêncio dos bons, não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, acusando-a de quê? De ser neutra. E não pode ser neutra. Mas quem disse que ela foi? Pelo contrário, ela teve um posicionamento, ela teve uma manifestação clara e nítida de que não quer nenhum desses dois. Na verdade, ela está numa posição agora muito incômoda, porque ela é atacada pelos dois. Mas como é que eu vou chamar a Juliana de neutra? Se ela deixa escancarada qual é a sua posição e a sua vontade daqui para frente. E o que ela pensa para o futuro. Isso aqui não é neutralidade, mas é claro. Quem é bolsonarista queria que ela defendesse Bolsonaro. Quem é lulista quer que ela defenda o Lula. Como ela não fez nenhum desses, aí ela é neutra. Olha o absurdo que nós estamos tendo que lidar. E ela diz mais, eu não incentivo o silêncio de ninguém, mas eu estimulo o respeito, de calar quando quiser. Gente, tem hora que a pessoa não quer falar, não fala. E aí levantou-se a polêmica, porque ela votou no Bolsonaro. Eu pesquisei aqui, não achei nada. Em 2019, ela deu uma declaração dizendo que concorda com algumas coisas, de que torce para o Brasil dar certo. Opa, eu também concordo com algumas coisas. Por exemplo, eu concordo com a redução de juros que o Banco Central fez neste governo. Isso é concordar com algumas coisas. Eu concordo com o auxílio emergencial. O governo queria 200, no final teve lá o Congresso, conseguiu elevar e o governo sancionou. Eu concordo. E eu torço para dar certo. De qualquer governo. Não dá para torcer quanto pior, melhor. Porque quem sofre somos nós. Então vamos torcer para dar certo, vamos criticar o que está errado e tentar construir uma saída alternativa para isso. Agora, será que é empurrando todo mundo que não é lulista como gado e chamar de gado bolsominion e fascista, a gente vai conseguir construir uma saída para o Brasil? E depois, chegando perto das eleições, ter que, vamos virar voto que jeito? Se a gente já empurrou todo mundo para o outro lado? Que ou você é Bolsonaro ou é Lula, o que é isso? Faltam 16 meses para as eleições, mas como o Lula agora aparece liderando as pesquisas, se você não apoia o Lula, logo você está facilitando o acesso de Bolsonaro à permanência no poder. O que é isso? A gente não sabe como é que vai estar a situação daqui 1 mês, daqui 2 meses. Se Bolsonaro continua no poder, Lula parece que quer que continue, né? Não defende o impeachment abertamente, não pediu impeachment, se calou diante dos protestos do dia 29 de maio, se calou, pelo menos até enquanto eu fechava a edição deste vídeo, em relação aos panelaços ocorridos durante o presidente Bolsonaro no dia 2. Então é isso. Eu espero, de coração, que a Juliana resista, tenha forças para continuar se manifestando. Não faço ideia de qual candidato que ela apoiaria, se seria o Moro, se seria Amoedo, se seria Dória, Mandetta, Ciro.
Eu só espero que ela consiga o que ela pediu, respeito. E, se possível, que ela passasse a conhecer um projeto nacional de desenvolvimento, que eu acho que é o que o Brasil precisa para sair do fundo do poço que nós, de certa forma, já estamos e que se agrava a cada dia em que o governo Bolsonaro continua aqui dirigindo o país. Então é isso, meus amigos, muito obrigado. Esse desabafo aqui porque a gente vê, e eu não sou obrigado a concordar com tudo, discordei de alguns pontos, não vou passar pano para aquilo que eu considero errado na fala dela, mas a gente precisa entender, não só a Juliana, mas vários eleitores que se sentem politicamente desamparados, para que eles sim nos ajudem a construir uma saída dessa polarização e que seja uma saída rumo a um projeto nacional de desenvolvimento que de fato ajude o país que tanto necessita. Valeu, até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.